Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Aleluia! Carta de Paulo aos Colossenses. O capítulo número 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo número 2, versículo número 5. Aleluia! Quem achou, diga amém. Amém! Diz assim a Bíblia Sagrada: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém! Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos discorrer acerca desses versículos que nós acabamos de ler. Antes de nós entrarmos na mensagem, nós queremos aqui dar alguns avisos, lembrar aos nossos irmãos que amanhã vai ter ensaio do conjunto, aqui na nossa congregação. Quinta-feira vai ser o culto dos adolescentes, Jeová Nissi, juntamente com os kids, é isso, né? Juntamente com os kids. Já tem pregador convidado, pregadora convidada, a irmã Ana Lu, ali do Mato Alto, vai estar pregando a palavra do Senhor. Sexta-feira, Jovens Ariana, os Jovens Ariana na sexta-feira, e domingo é culto dos jovens, é isso? Culto dos jovens, é isso mesmo? Culto dos jovens, domingo. Então fica aqui o convite para os irmãos estar aqui nas nossas reuniões, lembrando, claro, da nossa escola bíblica dominical, fazendo um convite para você estar conosco aqui cada manhã. É um aprendizado que nós temos da palavra do Senhor. Domingo passado agora foi uma bênção, e nesse domingo não será diferente. Amém! Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 2, que nós vamos discorrer aqui alguns assuntos. E a mensagem que eu quero pregar para nós aqui nessa noite é as características da Igreja de Cristo Jesus. Características da Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos diante da carta que Paulo vai escrever para um homem chamado Epáfras. Paulo vai escrever essa carta dando instrução para que Epáfras pudesse orientar os irmãos da cidade de Colossos. Essa cidade que ficava a 160 quilômetros da capital da Ásia Menor, que era Éfeso, era uma cidade importante e uma das cidades frígias do passado, ou seja, era uma mistura de judeus com gregos e levantou um povo nativo, que era o povo frígio. A verdade é que essa cidade que ficava localizada no vale do rio Lico, e eram 3 cidades que ligavam esse vale, chamado Vale do Rio Lico. Que cidades eram essas? Era a cidade de Colossos, cidade de Herápolis e outra cidade que provavelmente você já ouviu falar, que é a cidade de Laodiceia. Então essas 3 cidades estavam situadas no Vale do Rio Lico. Esta cidade, Colossos, ela no seu passado viveu um momento de glória, viveu um momento de período muito bom, pois os historiadores vão dizer que essa cidade ela era especialista na tecelagem, ou seja, lá eram produzidos os melhores lã do mundo. Esta cidade era uma cidade potente devido à produção do lã, mas Heródoto, que é um grande historiador, ele vai informar que essa cidade vai acabar em ruínas
devido a um terremoto que aconteceu no período do imperador Nero. Ora, Paulo ele não teve o privilégio de estar com os irmãos na cidade de Colossos. Por isso que ele está escrevendo essa carta orientada a um homem chamado Epáfras. Ora, quem foi Epáfras? Epáfras, ele foi no período de um grande avivamento, quando Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai estar na cidade de Éfeso e ele vai pregar o Evangelho. O poder do Evangelho é tão grande naquela localidade que aqueles que seguiam a cultura helenista queimaram os rolos ou os livros mágicos na fogueira, tamanho o poder do Evangelho naquela localidade. E esse homem chamado Epáfras estava lá e vivenciou tudo aquilo que aconteceu na cidade de Éfeso. Só que o Epáfras, ele vendo todo aquele movimento, vendo todo aquele avivamento, o que ele vai fazer? Eu vou levar essa palavra também aos meus conterrâneos, na cidade de Colossos. Então Paulo não teve o privilégio de fundar a igreja em Colossos, mas um homem que foi impactado pelo evangelho que foi pregado, pelo evangelho que foi aplicado naquela localidade, ele decide então, na sua cidade, espalhar as boas novas do evangelho. E ele vai abrir a comunidade cristã, vai abrir o evangelho na cidade de Colossos, e não somente na sua cidade conterrânea, mas ele também vai ser fundador na cidade de Herápolis e na cidade de Laodiceia. E aqui eu aplico para nós. A verdade é que quando o evangelho vem de encontro ao homem, o impacto da pregação da palavra de Deus, nós não nos contemos, nós queremos espalhar essas boas novas que nós somos alvo. Epáfras ficou impactado com aquele avivamento, que ele pensou o seguinte: não, esse avivamento eu não quero só para mim, mas eu quero também para os meus conterrâneos. Esse avivamento eu não quero somente para mim, mas eu quero também para aqueles que moram ao redor de mim. E aqui eu aplico ao meu e ao seu coração. O Evangelho, quando veio de encontro à nossa vida, quando nós vivemos um período chamado período do primeiro amor, nós queríamos converter até o cachorro, né? A gente queria converter todo mundo, o período daquela chama que estava no coração. Só que o poder do Evangelho é tão impactante que esse homem, ele abre a igreja na sua cidade, ele abre a igreja, ele funda uma comunidade também na cidade de Herápolis e também na cidade de Laodiceia. E aqui eu glorifico o nome de Jesus, porque tinha alguém disposto a levar as boas novas do Evangelho, porque tinha alguém disposto a levar aquilo que ele foi impactado para os seus conterrâneos. Você pode dizer glória a Deus? Então ele vai levar a palavra, ele vai levar o Evangelho para os seus conterrâneos, na cidade de Colossos. A Bíblia vai nos mostrar então que Paulo não funda essa igreja. Paulo não tem o privilégio de fundar essa igreja. Mas o Epáfras, junto com Filemão e Onésimo, que estavam acompanhando o Epáfras também na cidade de Colossos, ele espalha o Evangelho nessa península do Vale do Rio Lico, na cidade de Herápolis, Laodiceia e Colossos. Você talvez conheça a cidade de Laodiceia, com a carta que Jesus endereça lá no livro do Apocalipse, dizendo uma característica dessa cidade. Qual que é? Vocês não são quente, vocês não são frio, vocês são morno. Por isso Deus vai ter náuseas e vai vomitar essa cidade. Por quê? Ora, isso é uma informação geográfica. A cidade de Laodiceia ficava no meio dessas duas cidades. A cidade de Colossos era conhecida pela água potável que dava para se beber. A cidade de Herápolis era conhecida pela água quente. E a cidade de Laodiceia ficava no meio termo e era água morna. E água morna não dá para se beber. Isso é uma fundamentação geográfica. Por isso que Jesus está dizendo: a água que vocês estão produzindo não é água que dê para beber. Por isso que Jesus vai dizer: vocês não são quentes nem frios, são mornos. Por isso eu vou vomitar. Mas muito bem. Então ele vai fundar a comunidade na sua cidade, impactado pelo poder do Evangelho. Só que ali tem uma dificuldade na cidade de Colossos. Aqueles que se diziam frígios daquela localidade, nativos daquela localidade,
Eles não acreditavam na suficiência de Cristo Jesus. Eles não acreditavam que Cristo era o suficiente. Eles diziam, era Cristo e mais alguma coisa. Era Cristo e mais alguma coisa. Ou seja, era Cristo e cumprir a lei, era Cristo e fazer parte da circuncisão, era Cristo e mais alguma coisa. Então Epáfras encontra essa dificuldade na cidade de Colossos. O que ele faz? Ele vai até o encontro do velho apóstolo Paulo, que agora ele está preso na sua casa, uma prisão domiciliar, que está registrado no livro dos Atos, capítulo 28, onde a Bíblia diz que ele vai ficar 2 anos inteiros preso, guardado pelo general Augusto e mais 42 soldados. Mas como ele tinha dupla cidadania, ele tinha acesso e as pessoas poderiam visitá-lo. Você já vai saber quem é Epáfras. Epáfras também é o nome de Epafrodito, aquele que na cidade de Filipos vai juntar medicamentos e vai levar para o velho apóstolo que está nessa prisão domiciliar. Então Epáfras, ou Epafrodito, vai levar o problema dessa cidade para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta, dando orientação para ele, dando orientação para que ele viesse explicar para os seus irmãos conterrâneos. E aqui no capítulo número 2, que eu quero pregar para os irmãos. Então no capítulo número 2, Paulo vai escrever e vai dizer lá no versículo número 5 que nós lemos. Enquanto Paulo vai escrever lá no versículo 5, ele diz, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, isso é prova de que o apóstolo Paulo não teve o prazer de passar o período com os irmãos nessa cidade. Mas ele está dizendo o seguinte, mas eu regozijo-me, ou eu me alegro, vendo a vossa ordem e firmeza pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo, eu não pude estar presente com vocês fisicamente, mas eu me alegro. Por quê? Porque eu vejo a ordem que está em vocês, e eu vejo a firmeza que está em vocês, pela fé em Cristo Jesus. Olhe para cá, irmãos, tudo isso foi introdução para chegarmos no ponto que eu quero pregar para nós aqui nessa noite. 5 características que a igreja de Cristo Jesus precisa possuir. Lá vai a primeira, versículo número 2. Paulo vai dizer, eu me regozijo, eu me alegro, vendo a vossa ordem e firmeza pela fé em Cristo Jesus. Primeira característica da igreja de Cristo, precisa ter uma vida disciplinada. Precisa ter uma vida em ordem. A palavra ordem aqui, na aplicação do texto grego, é taxis. Quando Paulo se utiliza desse verbo grego, ele está dizendo o seguinte, eu estou olhando para a igreja na cidade de Colossos, e eu me alegro vendo a ordem deles. Taxis. Essa palavra é utilizada para olhar para homens que estão em posição de batalha, ou soldados que estão preparados para a guerra. A palavra ordem faz alusão a soldados enfileirados em posição de batalha. Aqui vai a primeira característica da igreja. A igreja precisa ter uma vida de ordem e de disciplina, em posição. Quando Paulo usa esse verbo, ele está olhando para o soldado na posição de batalha, ou seja, olhando para o período talvez com a sua espada já desembanhada, olhando para o período talvez atento para o inimigo que estava à volta. A primeira característica da igreja de Cristo é, nós precisamos ter uma vida disciplinada em ordem, em posição de batalha, porque nós não estamos brincando, irmãos, de ser crente. Deixa eu dizer algo para você, nós podemos até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então a igreja de Cristo precisa estar em posição de batalha, com a espada pronto para a guerra. E Paulo está dizendo, eu me alegro vendo vocês, porque vocês estão em posição de batalha, vocês estão em posição de guerra, vocês têm uma vida disciplinada. Deixa eu aplicar aqui melhor dizendo, vocês estão cada um no seu devido lugar, enfileirado em posição de batalha, atento para a guerra. Irmão, a igreja de Cristo não pode brincar no ponto. Nós temos que estar em posição de batalha. Por quê? O nosso inimigo não é visível aos nossos olhos,
O nosso inimigo não é palpável ao nosso toque. O nosso inimigo, se você tiver um ouvido sensivelmente espiritual, você pode ouvir ele chegando. Mas se você não tem um ouvido sensivelmente espiritual, você não ouve ele chegando. Por isso que Paulo está dizendo, a igreja de Cristo. Se você não dá glória a Deus, eu te acho estranho. Mas olha aqui, a igreja de Cristo precisa estar em posição de batalha. Irmão, nós estamos em guerra, mas essa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, as potestades que operam no ar. Então nós estamos em posição de batalha. Ei, guerreiro de Deus, guerreira de Deus, Cristo se alegra com a sua posição de batalha. Cristo se alegra com a sua posição de guerra, como um bom soldado preparado para a batalha. Você pode glorificar a Jesus? Então Paulo está olhando para essa igreja e está dizendo, eu me alegro, porque eu consigo ver uma igreja que está no seu devido lugar, enfileirada em ordem militar e como um soldado preparado para a guerra. Deixa eu aplicar isso aqui. É culto de ensino, mas eu preciso aplicar isso aqui, irmãos. Cada um tem que estar no seu devido lugar. Cada um na sua posição. Cada um em posição no seu devido lugar, mas em posição de guerra, em posição de batalha. Cada um no seu lugar. Olha, nós sabemos muito bem que a igreja é um organismo vivo de Cristo Jesus, aonde Ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Nós sabemos também que a nossa igreja é uma igreja organizacional. É uma igreja que tem CNPJ, que tem diretoria, que tem presidente, que tem líder, que tem pastor. Mas nós como igreja, organismo, corpo místico de Cristo, Ele continua sendo cabeça. E nós somos os seus membros. Ele é o cabeça, mas nós somos membros em posição de guerra, né? Nós somos os seus membros em posição de batalha, irmão. Deixa eu dizer isso aqui, irmão. Você precisa estar em posição de batalha. Glória a Deus. Você precisa estar como um soldado preparado para a guerra. Nós precisamos estar em posição de guerra. Aleluia. Nós estamos em guerra, irmãos. Cristo está prestes a buscar a sua noiva. Nós estamos em guerra. Como eu disse aqui, o diabo não brinca de ser diabo. Se possível, ele dá uma rasteira e joga nós na lama, irmão, porque nós somos limitados. Mas um bom soldado, ele é prevenido. Lembra do Gideão? Gideão separou 32 mil. Os covardes e os medrosos se separam. Ficou 22 mil. Gideão agora coloca todos eles a beber água. Coloca todos eles a tomar água. O soldado que está preparado para a guerra, ele vai pegar a água na mão e ele vai ficar atento, olhando para o inimigo que está à volta. Outros enfiavam a cabeça no rio e tomavam água. Estavam desapercebidos, poderiam ser mortos pelo inimigo. E Deus disse, separa esses que trazem água até a mão, porque é um soldado que é vigilante. É um soldado que está atento. É um soldado que está atento para o seu inimigo. Assim a igreja de Cristo precisa estar em posição de guerra, precisa estar em posição de batalha, preparado para a qualquer momento puxar a espada e ter que guerrear. Guerrear contra quem? Contra as hostes da maldade, as potestades do ar, não contra a carne e contra o sangue. Irmão, guerreia pela tua casa, guerreia pela tua família, guerreia pelos teus filhos, guerreia pela tua casa. Glória a Deus. A igreja de Cristo precisa estar em posição, em ordem, em disciplina. Segunda característica que Paulo vai apresentar aqui. No versículo número 6, eu disse para você ficar com a sua Bíblia aberta. No versículo número 6. Santo. Como, portanto, recebeste, aleluia, em espírito. A visão aqui não te atrapalha, tá aí? Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Segunda característica que Paulo está apresentando da igreja de Cristo, é uma igreja que manifesta o compromisso
com o senhorio de Cristo. Paulo, talvez na sua Bíblia, minha Bíblia é uma versão King James, talvez na sua Bíblia, numa versão Almeida corrigida, vai aparecer o Senhor em ênfase. Ou vai aparecer uma vírgula antes do Senhor e uma vírgula depois do Senhor. Por quê? Qual é o ênfase que Paulo está dando? É o Senhor. Paulo está dizendo para essa igreja o seguinte: vocês receberam a Cristo como o Senhor. Então a igreja de Cristo precisa manifestar o compromisso com o senhorio dele. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Aleluia. Ele precisa ser o Senhor da nossa casa. Glória a Deus. Ele precisa ser o Senhor da nossa família. Amém. Entenda uma coisa, irmãos. Para manifestar o compromisso com o senhorio de Cristo, a maior evidência de um cristão que manifesta um compromisso com o senhorio de Cristo é a obediência. Glória a Deus. É obedecer a Cristo. Irmão, a conversão só é evidenciada com a obediência a Cristo Jesus. A conversão só é evidenciada quando nós obedecemos a Cristo Jesus. Entenda isso. Jesus não é salvador daqueles que não o reconhecem como Senhor. Jesus não é salvador daqueles que o reconhecem como o Senhor. Por quê, Felipe? A maior evidência do Novo Testamento, a obra da salvação, o dom gratuito que nós alcançamos mediante a fé, mas o ênfase do Novo Testamento, na verdade, é Cristo como Senhor da nossa vida. A palavra Salvador em todo o Novo Testamento aparece apenas 22 vezes. Agora a palavra Senhor ligada a Cristo Jesus vai aparecer aproximadamente 650 vezes. Por quê? Jesus não morreu na cruz simplesmente, entenda isso, para te dar salvação. Mas Jesus morreu na cruz para ser o seu Senhor. Aleluia. Jesus morreu na cruz para ser o Senhor da sua vida. Jesus morreu na cruz para ser o Senhor da sua família. Jesus morreu na cruz para ser o Senhor, o centro da sua casa deve ser Jesus. Amém. Glória. Você pode dar glória a Deus? Jesus, ele deve ser o Senhor da nossa vida. Ninguém deve ocupar o lugar de Cristo Jesus. O certo teólogo alemão, ele vai dizer o seguinte, William Hendricks, ele vai dizer o seguinte: no coração do ser humano há uma lacuna, e nesse coração só tem espaço para preencher essa lacuna com a presença de Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Jesus precisa ser o centro do teu coração. Jesus precisa ser o centro da tua casa. Jesus precisa ser o centro da sua família. E eu abro o leque. Jesus precisa ser o centro das tuas finanças. Jesus precisa ser o centro da tua empresa. Jesus deve ser o centro e o Senhor de tudo que está em suas mãos. Você pode dar glória a Deus? Ele deve ser o Senhor. Então a segunda característica de Cristo, da igreja de Cristo, é uma igreja que manifesta o compromisso com o Senhor Jesus. Terceiro, no versículo 6, lá no finalzinho do versículo 6, depois que Paulo diz que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, há uma vírgula, e Paulo vai dizer, assim também, ou assim andai nele. A terceira característica da igreja de Cristo é uma igreja que se dispõe a seguir os passos dele. É uma igreja que se dispõe a seguir os passos de Cristo Jesus. Ser cristão é seguir os passos do Senhor. Entenda isso. Um falso cristão, ele engana muita gente. Um falso crente,
Ele engana muita gente. Tinha um homem chamado Demas. Ele abandonou a carreira da fé. Amou o mundo, trocou a Jesus pelo mundo. O maior exemplo de que um falso cristão engana muita gente é Judas Iscariotes. Judas estava com Jesus em todos os momentos, junto com os discípulos. Só que quando teve o ato da última ceia, Jesus disse duas notícias que causaram espanto aos discípulos. Quando Jesus disse que ele haveria de morrer e que quem estava ali no meio ia trair ele. E ele deu mais outra notícia bombástica para os discípulos. O líder deles ia negar, que era Pedro. Então foi 3 notícias que Judas foi alvo, e João registra muito bem, com tanta singularidade, na última ceia. Jesus vai dizer, olha, eu vou morrer. Jesus vai dizer, o Pedrão vai me negar. Jesus vai dizer, alguém de nós aqui vai me trair. Adivinha quem é? Judas. Porque na mente de Judas, irmãos, ele era o tesoureiro da congregação de Cristo. E João disse que ele tinha facilidade de pegar da alforja, ou da bolsa, o dinheiro que estava lá dentro e colocar para si. Qual era a mente de Judas? Ora, Jesus está dizendo que ele é rei de um reino. E esse reino ele vai estabelecer fisicamente aqui na terra. E ele estabelecendo fisicamente esse reino aqui, eu vou ser o tesoureiro desse reino. Eu vou ter a capacidade de controlar o dinheiro que vai entrar nesse reino. Só que quando Jesus disse que haveria de morrer, Judas ficou triste. Por quê? Ele não ia ser mais o tesoureiro de um reino, que na mente dele estava sendo formado. O que ele fez? Esse Jesus não é o Messias. Esse Jesus não tem reino. Então eu vou vender ele. Judas vai e vende a Cristo por 30 moedas de prata. Por quê? Ficou triste. Isso é evidência de um falso cristão. Jesus não fez o que ele queria, então eu vou negar a fé. Jesus não fez o que eu queria, então eu vou abandonar a carreira da fé. Jesus não fez o que eu tanto pedi, então eu vou largar de ser crente. Esse é um falso cristão. Só que Paulo está dando aqui ênfase para os irmãos em Colossos. Vocês receberam Jesus como o Senhor da sua vida? Sim. Agora vocês precisam andar com Ele. Vocês precisam seguir os passos dele. Aí João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 6, diz que aquele que anda com Cristo não vive na prática do pecado. E se pecou, não conheceu. É pesado, eu sei que você não vai dar glória a Deus, mas pelo menos dá um aleluia. Glória a Deus. Mas a terceira característica da igreja de Cristo é dispor a seguir os passos dele, andar nos passos dele. Não é fácil seguir os passos de Jesus, mas Judas traiu o mestre. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo e foram mortos. Um falso cristão engana muita gente. Carregar a Bíblia debaixo do braço engana muita gente. Estar nas reuniões semanais engana muita gente. Só que Paulo está dizendo para essa igreja: vocês receberam Jesus como Senhor de fato da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família? Então peraí, vocês precisam seguir os passos dele. Só que os passos de Jesus é doloroso demais. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava nas suas 12 últimas horas de vida, ele foi esbofeteado pelos seus inimigos. Ele foi escarnecido pelos seus inimigos. E eu acho interessante essa palavra escarnecido. Sabe o que é escarnecido, irmão? Escarnecido é quando você vai lá. Eu vou dar um exemplo bem básico. Você vai e prepara esse copo com água. Você preparou um copo com água. Só que vem alguém e diz assim: não, esse copo com água está errado. Eu vou tirar e vou fazer de novo. Isso é escarnecido. Aquilo que Jesus fez, eles estavam negando o que Cristo fez. Isso é ser escarnecido. Você já parou para pensar? Você vai e prepara com tanto carinho, vem alguém e diz: não, está errado, não é assim, não é desse jeito. Isso é ser escarnecido. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi humilhado, Jesus foi ultrajado pela via dolorosa. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam seguir os passos dele. Os passos dele não vai ter um mar de rosas aberto para você, não.
Jesus foi recebido montado na jumentinha Hosanas, mas no mesmo caminho ele foi recebido com esbofetinho na cara, irmão. O mesmo caminho que você é recebido com aplauso, é o mesmo caminho que muitas vezes você é recebido debaixo de paulada. Aleluia. Só que Paulo está dizendo para essa igreja: vocês precisam se dispor a seguir os passos dele. Quarta característica da igreja de Cristo. Qual é a primeira? Ter uma vida de ordem e disciplina. Qual é o segundo? Manifestar o compromisso com o Senhor Jesus. Ele precisa ser o Senhor da sua família, Senhor da sua casa, Senhor de fato da sua vida. Terceiro, se dispor a seguir os passos dele, andar por esses passos. Ser crente não é fácil, mas precisa andar por esses passos. Quarto, Paulo está agora falando para essa igreja, lá no versículo número 7. É uma igreja que precisa evidenciar uma inabalável fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Paulo usa duas metáforas: arraigados e edificados. Paulo vai usar a arte da agricultura para trazer luz à palavra arraigados. Arraigados nada mais é do que estar enraizado em Cristo Jesus. Estar com raízes firmadas na pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: a igreja de Cristo precisa ter a sua vida enraizada, com raízes na pessoa de Cristo Jesus. Aí eu me lembro de Davi, irmão. Davi, ele vai puxar a sua harpa e vai salmodiar os salmos de número 52. E o verso de número 8, contexto histórico: Davi está sendo perseguido pelo homem chamado Doeg. Depois ele se esconde na caverna de Adulão. Doeg quer pegar Davi. Só que Davi, ele vai salmodiar o Salmo 52, o verso 8, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, grave isso, eu, porém, sou como uma oliveira verde, plantada na casa de Deus. Paulo está dizendo: vocês precisam ser enraizados em Cristo Jesus. E Davi diz: eu sou como uma oliveira plantada na casa de Deus. As minhas raízes estão em Cristo Jesus. Olhe para cá, irmão. Oliveira, algumas crescem até 3 metros, 5 metros, salve algumas que crescem a esse tamanho. Mas a oliveira não é evidenciada pelo tamanho que cresce, pelo lado de fora. A oliveira é evidenciada pelo que ela cresce nas suas raízes. Se você pegar uma pá, uma picareta, algum instrumento para cortar a terra, e você procurar as raízes da oliveira, você vai levar muito tempo. Porque quem está enraizado em Cristo não aparece do lado de fora. Será para você dar glória a Deus? Quem está enraizado em Cristo Jesus não tem folhas belas. Quem está enraizado em Cristo Jesus não tem muito destaque do lado exterior, mas tem um diferencial. Se você tentar derrubar essa oliveira, ela tem raízes tão profundas que rompe o solo freático e ela vai chegar até onde está a rocha. E a rocha nada mais é do que o simbolismo de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo: vocês precisam estar enraizados na pessoa de Cristo Jesus. Não cresce muito, mas ninguém me arranca da casa de Deus. Não aparece muito, mas ninguém me arranca da casa de Deus. Glória. Maravilhoso Deus. Obrigado. Eu estava falando com o Rocha que a gente vai ter que trocar aquele relógio lá, tá? Eu não enxergo aquele horário. Misericórdia, eu tenho um problema na corda, então eu não consigo enxergar aquele horário. Mas olha para cá. Paulo está dizendo que vocês precisam estar enraizados em Cristo Jesus. Aleluia. Passa o vento que for. Passa o vento que soprar. Glória.
sopra o vento sul, sopra o vento norte, mas você está enraizado em Cristo Jesus. As folhas podem cair, oh glória, você pode ir como uma palmeira até o lado direito ou o lado esquerdo, mas você não cai, porque você tem raízes profundas, você está enraizado em Cristo Jesus. Sinta a graça de Deus para liberar uma palavra para você nessa noite. Não tem vento que te tira dessa casa, não tem prova que te arranca desse ambiente, não tem luta que te tira dessa casa. Ministério de Obarácia. Aleluia. Paulo está dizendo: vocês precisam ser enraizados em Cristo Jesus, porque quando nós estamos com raízes em Cristo Jesus, não é qualquer vento de provação que nos arranca dessa casa, não há luta que nos afasta da presença do Senhor, porque nós temos raízes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo usa a primeira metáfora: raízes, arraigados em Cristo Jesus, a agricultura, a arte da agricultura. Paulo vai usar a segunda metáfora, a arte da arquitetura, a expressão edificados nele. Fala que nós somos edifícios de Deus. Olha para cá. Eu trabalhei algum período em construção civil. Se tem algum irmão que trabalha em construção civil, você vai entender o que eu vou falar aqui. Quando você chega diante de um terreno, preparar ele para construir um prédio, um edifício de 6, 7, 8 ou 3 lares, lá vai. Qual é a primeira atitude que nós temos que fazer? Bater a estaca, para ver se o solo é bom, para ver se as raízes, ou a rocha, melhor dizendo, é boa, para construir um edifício. Batendo a estaca, você descobre que a rocha e o terreno é bom. O que é que faz? Aí vai vir a sapata, você vai fazer a sapata. Depois de fazer a sapata, você vai fazer a primeira laje, ou baldrame, como chama. Depois você vai edificando o edifício que você está construindo. O último edifício que eu fiz foi na cidade de Sá, próximo lá do Banco Itaú. Foi um prédio de 8 lajes que a gente fez lá. Pensa num terreno ruim. Nós tivemos que jogar muito cascalho lá para chegar e ter um terreno solidificado. Batemos muitas estacas, a rocha estava muito profunda, mas foi batendo estaca até chegar na rocha, chegando na rocha. Então nós conseguimos construir aquele edifício. É isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam ser enraizados na pessoa de Cristo, mas vocês precisam também ser edificados na pessoa de Cristo. Ou seja, você tendo uma rocha firme, você vai crescer. Você não entendeu? Você tendo edificado na rocha, faz a primeira laje, embora, faz os pilares, faz o vigamento, faz a segunda laje, faz os pilares, faz os vigamentos, faz a terceira laje. Rei da glória. Por quê? Quem está edificado em Cristo vai crescendo. O edifício não cai porque está solidificado na rocha. Ele vai crescendo, porque ele está solidificado na rocha. E aqui eu vou finalizar 9 horas lá, macho, né, Júlio? É 9 horas, né? Jesus, tem que botar um digitão por Jesus. Falta 5, obrigado. Mais 5 minutos. Paulo usa 2 metáforas: arraigados e edificados. Só que Paulo vai usar a expressão edificados, logo depois ele vai demonstrar a última característica, que é manifestar gratidão a Deus, que está ainda no versículo 7. Depois que Paulo fala que nós precisamos ser arraigados e edificados em Cristo Jesus, confirmados na fé, assim como nós fomos ensinados, agora precisamos crescer em ação de graças. Por isso que ele vai usar a segunda metáfora, a arquitetura como edifício, na segunda parte do versículo. Porque isso está ligado com a palavra edificados. Edificados naquilo que vocês foram ensinados. Crescendo em ações de graça ou crescendo em gratidão a Deus. Aqui vai a quinta característica da Igreja de Cristo. Precisa manifestar gratidão a Deus.
Só que Paulo não está dizendo para aumentar o ato de ser grato. Eu vou agradecer mais. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está comparando novamente com o edifício. Está ligado o versículo. Porque quando você constrói o edifício, ele vai crescendo, 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 porque ele está solidificado. Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês sejam mais gratos. Eu quero que vocês sejam constantes. Aleluia. Aí não faz com teu glória. Eu quero que vocês sejam constantes. Em gratidão a Deus. O que falta na geração de hoje é constância, constância, constância. Nós podemos agradecer por uma bênção específica, mas essa constância logo termina depois de usufruir a bênção que fomos alvo. Só que Paulo está dizendo para a igreja de Cristo na cidade de Colossos: vocês precisam ser constantes no ato de agradecer a Deus. Filipe, mas eu não tenho motivo para agradecer. Agradeça porque você está vivo. Filipe, mas eu não tenho motivo para agradecer. Agradeça porque você está sentado nessa cadeira e você está ouvindo uma palavra ao seu coração. Filipe, mas eu não tenho motivo para agradecer porque a minha família está com um jeito complicado. Agradeça porque você tem família. Paulo está dizendo: seja constante no ato de agradecer a Deus. E é o que falta nos dias de hoje: constância, constância. Aleluia. Aleluia. Por isso que Davi vai dizer no Salmos 27, verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor. Ele pede, mas ele não simplesmente pede e vai ficar de braços cruzados. Ele vai dizer: não, eu buscarei. Eu vou buscar, que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Isso é constância, irmão. Não adianta nós pedir e ficar de braços cruzados. Nós temos que ser constantes. Senhor, eu quero. Mas seja constante no buscar. Mas seja constante no adorar. Mas seja constante em agradecer. E Paulo está dizendo: a igreja de Cristo precisa ser constante no ato de agradecer a Deus. E eu te dou um motivo para você agradecer a Deus: você é salvo em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo. Isso era para você dar glória a Deus com gosto. Você é salvo em Cristo Jesus. E se você é grato pela salvação, seja constante na gratidão à salvação que foi alvo sobre a sua vida. Amém, irmãos? Sempre que nós entrarmos dentro dessa casa, não da porta para lá, mas do portão para dentro, porque isso aqui foi consagrado ao Senhor. Entre com seu coração grato a Deus. Entre com seu coração de gratidão a Deus. A partir do momento que nós entendemos o que é ser constante na gratidão, deixa eu dizer isso aqui: não vai ter culto ruim. Não vai ter culto ruim. Glória a Deus. Eu entendo que eu preciso ser constante na gratidão. Eu entro aqui nesse ambiente, eu entendo que eu estou aqui porque eu estou fazendo um culto racional. O que é um culto racional? Inteligente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para adorar aquele que me salvou. Simples. Não é tão simples, é algo extraordinário. Eu estou aqui para adorar alguém que me salvou. E se você abrir o seu coração de gratidão, você vai entrar daquele portão para cá, e você já entra com o pé direito adorando a Jesus. Você já entra glorificando a Jesus. Você já entra naquela porta com a mão levantada: obrigado, Senhor. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Olhe para cá, irmãos, terça-feira que vem. Vou começar um pouquinho mais cedo. Tá? Eu sei que os irmãos estão habituados com o horário das 8. Eu sei que a semana é corrida, tem muita gente que trabalha até as 7, 7h30. Teve alguns irmãos que mandaram mensagem: eu cheguei agora, era 20 para as 8. Não sei. Mas procurava vir um pouquinho mais cedo, 15 para as 8, nós queremos começar o culto. Para quê? Para dar tempo hábil, para nós podermos pregar. Tá certo? Então, se é 15 para as 8 nós abrimos o culto, 8 horas nós vamos estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos ser constantes no ato de agradecer a Deus. Amém. Quem vai ser constante em agradecimento a Deus? Agradeça o Senhor pelo ato da salvação. Coloque a mão no seu coração, quero orar pela sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Ó Senhor, assim como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo
a dar orientações a essa igreja nessa localidade, para ser uma igreja de ordem, de firmeza, na presença do Senhor. Que nós possamos ter uma vida disciplinada, de ordem, na presença do Senhor. Assim como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a dizer que a igreja precisa manifestar e entender o tamanho que o Senhor é Senhor da nossa vida de fato. Que nós possamos ter isso em nosso coração. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha família. Ó Pai, que nós possamos dispor a seguir os Teus passos. Ó Pai, que nós possamos ter a nossa fé solidificada, enraizada na pessoa de Cristo Jesus. Ó Pai, que nós possamos ser de fato edifícios Teus, edificados na rocha que é Cristo, e que nós possamos ser cada dia mais constantes no ato de agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor nos entregou. Nós não merecíamos, mas o Senhor morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, justificação dos nossos pecados. Diante de Deus nós somos justos por causa da morte expiatória de Cristo Jesus. Por isso nós devemos ser constantes em agradecer. Eu não merecia, mas o Senhor se entregou. Eu não merecia, mas o Senhor morreu na cruz. Eu não merecia, mas o sangue foi derramado. Eu não merecia, mas o Senhor foi pregado no madeiro. Eu não merecia, mas a coroa estava na tua cabeça. Eu não merecia, mas o Senhor morreu. Mas eu dou graças porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou e nós ressuscitamos com Cristo. Por isso nós somos gratos a Deus e vamos ser mais constantes no ato de agradecer. Quantos podem glorificar a Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia.